passo que, né, temos que explicar por que as famílias estão desestruturadas. Ao passo que não proporcionam proteção, vírgula, interação, e vínculos saudáveis. Pronto. Gente, vocês podem notar que eu já coloquei a causa, né? Eu fiz meu tópico frasal do além disso até em Broglio, apresentei a tese 1, a tese 2, que foi a omissão da família. Depois, eu pensei um repertório que combinasse a omissão da família. Eu coloquei o Durkheim, tem o Piaget também eu não estou lembrando, mas ele tem uma citação que é umas 4 linhas. Tem na apostila, mas essa ela é um pouco grande, né? Eu gosto mais dessa daí, do Durkheim, porque ela é curta. É só entender que a família é a primeira instituição, então cabe a ela o dever de educar, né? Então, só que a gente vai confrontar. Sempre que usar essa citação, você tem que usar esse conectivo, ou entretanto, todavia, você não vai usar o de continuidade, porque você nem vai usar o nesse sentido, né, ou desse modo, porque fazendo isso, você está concordando que ela está realmente sendo socializadora e educando, né? Então, a gente tem que fazer os produtivos do repertório, colocando o conectivo certo. Aí agora chega o terceiro período, que vai começar do todavia, que eu vou fazer os produtivos do repertório e destrinchar essa tese. Eu já coloquei a causa. Por que a família é omissa? Eu expliquei que, por estar desestruturadas, não estão realizando proteção, diálogo, né? Então, aí já é a causa. Não estão proporcionando proteção, interação. Então, aí é a causa. Então, agora, nós vamos colocar a consequência, tá bom? Vamos ter muito cuidado para não colocar, gente, argumento parecido. Teve desenvolvimento que eu mandei voltar e veio correto, que a pessoa trazia a mesma crítica feita lá no D1. Por exemplo, não foi o governo na 1, então agora no 2 eu não vou mais falar nada sobre o governo, porque minha tese 2 foi culpa da família. Então, o repertório é sobre a família, a crítica é na família, não tem mais nada que voltar. Teve uma redação que fez a crítica, se eu não me engano, foi a escola. Acho que foi sobre o endividamento. Aí lá no finalzinho colocou que é ilógico que o governo não mude essa postura. Então, ficou sem sentido, porque se a escola tem que retomar, a parte da escola, tem que dizer que é a escola que tem que mudar a postura. Então, vocês têm que retomar a tese do desenvolvimento que está fazendo. Por exemplo, eu não posso mais colocar o governo nessa, porque o governo foi na outra, já foi, entendeu? Então, vocês têm que ter muito cuidado. Está vindo consequência, mudando só as palavras, mas o mesmo argumento do 1, entendeu? Então, geralmente, o desenvolvimento 2, ele está vindo um pouquinho mais incompleto do que o 1. No 1, está vindo melhor do que o 2. Tem desenvolvimento 1 que vem completo e o 2 vem mais errado. Entendeu? Então, para cada tese, vocês têm que argumentar de acordo com ela. Então, qual é a consequência? Então, nós já colocamos com efeito, acho que foi o com efeito, né, na 1. Então, agora a gente vai ter que colocar outro conectivo de consequência. Pode ser em decorrência disso, tudo isso faz parte do desenvolvimento, do embasamento. Em decorrência disso o quê, gente? Em decorrência dessa falta de proteção da família, né? Aquela família que está ali ausente, que não está ali fiscalizando, ela não está vendo quantas horas a filha passa no celular, o que está acessando, né? Com quem está falando,
o que está postando. Então, fica complicado, né? Em decorrência disso, vírgula. As crianças ficam mais expostas com X, ficam mais expostas com X a abusos, tem um S depois de expostas, depois não, junto, expostas a abusos. Tem crase? Não, tem crase não. Eu não posso usar a crase antes de palavra no plural. Abusos por pessoas, principalmente próximas, né, gente? Geralmente a maioria desses abusos acontece por pessoas próximas. Pois é, uma das regras. Gente, aqui é tanta coisa, se der tempo, mas pelo menos para o pessoal dos concursos, eu vou ter que adiantar um material de crase e vírgula. Antes de palavra no plural, eu não posso usar, a não ser que eu coloque o S, entendeu? O S também, mas eu não podia as abusos, né? Tem que ser o A, não vai para o plural. Então, tem que ficar no singular também, o A e sem crase. Há abusos por pessoas próximas com X. Acentindo pró, a pessoas próximas, ou em situação, de vulnerabilidade. Pronto. Pronto, gente, terminou. Achar fácil ou difícil fazer o desenvolvimento? Vocês podem perceber que é mais demorado, né? Introdução, 3 minutinhos você faz ali de boa, mas o desenvolvimento é um pouquinho mais demorado. Ficou clara a estrutura, ó, do além disso até imbróglio, tópico frasal, do a esse respeito até indivíduos é o repertório, com a causa e consequência, o embasamento todavia até vulnerabilidade, entendeu? Se quisesse colocar uma marca de autoria, podia, mas deixando o desenvolvimento pode. Eu ainda poderia dizer logo, portanto, é necessária a mudança desse quadro, se quisesse não tinha problema, tá? Pronto, a conclusão vai ficar. Deixa aí, quando a gente vê a conclusão, a gente volta e faz a conclusão dela, tá bom? Agora tu pode voltar nos desenvolvimentos sobre automedicação e endividamento, que a gente vai corrigir. Ó, gente, muito cuidado. Quando vocês forem fazer o desenvolvimento, vocês não vão fazer os argumentos parecidos, tá bom? É diferente. Por que é diferente? Porque cada tese é diferente, tá? Agora, a estrutura realmente confunde um pouco, a estrutura é igual. Por exemplo, tudo que teve no D1 tem no D2, mas com outras palavras. Por exemplo, no D1, tópico frasal, no 2 também tem que ter tópico frasal, no D1, repertório, no 2 também coloca um repertório. Não é obrigado, mas fica melhor dentro, tá? No D1, embasamento, no D2 também. Só porque depende do embasamento, depende da tese, tá bom? E cuidado com nada de escolher teses parecidas. Ó, negligência do governo, eu aproveito e culpo a lei. Já pensou se no 2 eu colocasse ineficácia leis? Aí eu iria ter que falar do governo de novo, aí iria ficar aquele
desenvolvimento parecido no Enem é chamado de falso desenvolvimento, né? No material do corretor que a gente recebe, vem lá falso desenvolvimento, aí vem, gente, várias redações que o participante escreve quase a mesma coisa, com outras palavras, mas ele repete as mesmas teses no 1 e no 2. Então, é como se ele só tivesse feito um desenvolvimento, porque com palavras diferentes, mas com a mesma ideia, ele repetiu a mesma coisa. Então, tem que ter todo esse cuidado. Só em ver a Rochelle aqui, eu já sei, né, que é automedicação, porque Rochelle gostava muito de tomar remédio sem prescrição médica, né? Então, eixo saúde, gente. Na série... Eita, faltou acentinho no C. E a aspa, ó, gente, muito cuidado. Na série, vamos tentar dominar a estrutura sintática. Como é que domina? É a grande inimiga. Como é que domina? Lendo muito, que você vai ter conhecimento das palavras que tem acento, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia em recurso, eu acho que eu só fiz um recurso na competência da estrutura sintática. Por que não cabe o recurso? Porque os alunos erram mais do que o corretor viu. Teve um aluno que ficou ó, vários erros em estrutura sintática que não é visto. Não dá para fazer um recurso com estrutura sintática, porque realmente eles erram mesmo. Agora, o que é que dá mais? Às vezes a conclusão está boa e o corretor coloca errado sem estar, né? Ele é penalizado, mas nesses outros critérios. O último recurso que eu fiz, o aluno ganhou 4 pontos, foi no critério dos conectivos. Não tinha um erro de conectivo, tinha vários conectivos, e o corretor tirou o ponto dele nesse critério. Foi aceito o recurso rapidinho, tá? Foi corrigida injustamente a redação, né? Então, ó, vocês têm que usar vários conectivos dentro da redação, iniciando o parágrafo, que vale tanto para o Enem como para os concursos. E o nome do repertório vocês têm que colocar entre aspas. Ó, na série, no filme, tem que colocar, ó, Todo Mundo Odeia o Chris. Já é um desvio que erra no critério da estrutura sintática, tanto no Enem como no concurso. É a mesma coisa. Então, vamos lá, abre aspas e fecha, antes de todo e depois de Cris. Todo mundo. Não esqueçam, gente, se vocês forem colocar o nome no filme tal, tem que colocar, na série tal, na música tal, tem que colocar aspas e fechar. Agora, Cris, vírgula. A personagem Rochelle, vírgula. Em um episódio, relata que, quando seus filhos estão doentes, ela recorre à medicação sem orientação médica. De maneira análoga, boa parte dos brasileiros agem de forma semelhante. Tem uma crase, tá? Semelhante a quem? A personagem. Tem um A escondido e tem o A que tá aí. Semelhante à personagem, evidenciando o problema em torno da automedicação. Ó, gente, então a gente vê aí, o participante colocou o repertório, né? Que foi o Todo Mundo Odeia o Cris, até médica. Agora ele está fazendo uso produtivo do repertório até automedicação. E fez a apresentação do tema. Agora é as teses. Por que ocorre a automedicação? Isso ocorre por conta das vendas de remédios sem autorização médica, vírgula, tese 1. Como também devido a, sempre tem a crase, coloca a crase aí. Como também devido à negligência do governo. Pronto, tese 2. Por isso, ó, gente, o arremate. Por isso, é preciso pensar em ações que sejam capazes de amenizar. E vocês perceberam que esse arremate parece que todos gostaram, né? Tá em todas as redações, não tem problema não. Lá no dia, o corretor de vocês não vai ser eu vou corrigir todos, né? Vai ser diferente. Então, o corretor só vai receber, assim, não vai perceber que está a estrutura parecida. Então, aí tem tudo. Repertório, tema, teses e arremate.
Cadê? Ó, do jeito que eu vou fazer aqui, o corretor vai fazer lá também. Ó. Ele vai ter que rever a tese 1 para saber se o aluno retornou. Ó, qual foi a tese 1? Venda de remédios sem autorização médica, né? Ó. Diante desse cenário, vale destacar a compra de remédios sem autorização de profissionais capacitados. Tem um S aí, ó, depois de capacitados. Capacitados. Isso colabora para o crescimento da automedicação. Pronto, tópico frasal. Agora é o repertório, gente. Ó, então aí foi feito o tópico frasal. Agora é o repertório, combinando. De acordo com o filósofo Arthur Schopenhauer, o homem erra ao sacrificar sua saúde para obter vantagem. Depois eu vou dar uma verificada, que eu não lembro o nome dele, mas eu acho que tem algum errinho na escrita. Mas o bom é isso. Se vocês errarem letras no nome do autor, não tira ponto. O Arthur aí é com TH, né? Tanto no Enem como no concurso. Se você colocar ARTUR, não vai perder ponto, não. Tá? Agora, se colocar o A de árvore, aí tá errado, né? Porque é um nome de pessoa e tem que ser com letra maiúscula. Não, não. Agora por exemplo, se colocasse esse Azinho minúsculo, aí era, tá? E o S tá minúsculo também, tem que colocar maiúsculo. É bom, né, essa estratégia, porque já pensou um nome desse aí? É difícil. Ó, o Durkheim é um nome um pouco difícil. O Thomas Hobbes. Tem vários alunos que não sabem que o Hobbes tem 2B, né? Mas se colocar só um, não tira ponto. Tomara que a Sebrasp não faça essa mudança esse ano, né? Porque já tem vezes que eles mudam muito, né? Esse ano agora, se errar o nome do autor, vai perder ponto. Tem uma série de mudanças que a gente só sabe quando começa o treinamento, no fim do ano. No início não dá para saber ainda não. Sim, vamos lá. O homem erra ao sacrificar sua saúde para obter vantagem. Combinou, né? Então, o repertório. Agora vamos ver a partezinha do embasamento. Faltou a vírgula, nesse sentido, vírgula. Essa afirmativa do autor relata que muitas pessoas, vírgula, para poder se livrar de um incômodo, tem o chapeuzinho no com, incômodo momentâneo, vírgula, de um incômodo, vírgula, depois de momentâneo. Recorre a remédios sem orientação médica ao invés de ir ao hospital se consultar para realmente saber o problema. Depois de problema, coloca um ponto seguido. Aí agora é maiúsculo. Com essa prática, já colocou o essa, então não precisa mais do isso. Pode apagar o isso. Coloca uma vírgula depois de prática, com essa prática, vírgula. Pode ocasionar. O ocasionar, a regência dele não pede preposição, não, porque é um verbo transitivo direto. Por exemplo, pode ocasionar o quê? Então, em é se fosse indireto. Então, tu não vai nem acarretar, nem ocasionar. Tem um material ótimo de regência que eu coloco todos os verbos que tem a regência e que não tem. Então, esse em aí não precisa. Iria perder ponto no critério da estrutura sintática. Pode tirar. Pode ocasionar doenças graves. Desse modo, medidas são necessárias arremate. Né? Pronto. Então, ó, do dia desse cenário até
Olha, até Brasil, coloca ao invés de ponto, de vírgula, um ponto. Até Brasil, gente, é o tópico frasal. Uma linha, duas linhas, vocês estão percebendo, né? Porque é só apresentar a tese. É curto, o tópico frasal. Agora, o repertório, né? Que foi do Arthur até vantagem. E o embasamento, nesse sentido, até graves. Ponto. E colocou o arremate, que é no desenvolvimento chamado de marca de autoria. Tá? Desse modo, medidas são necessárias para resolver o problema. Pronto. Agora, a tese 2 foi a negligência do governo. Não, vamos mudar. Pode não. Cada um é diferente, tá bom? Vamos mudar. E o bom é que você coloque no desenvolvimento diferente. Se você fez, tem lá na apostila, gente. Ó. Se fez um por resumo, pode fazer o outro por inversão sintática. Se fez um por inversão sintática, faz outro por deboche. Entendeu? Pronto. Além disso, o conectivo aditivo, vale ressaltar a negligência do governo como mais uma causa para o crescimento da automedicação na sociedade brasileira. Correto, gente. Ó, estão aprendendo, né? Hoje eu já estou corrigindo menos, viu? Gente, o segredo de redação é prática. Não adianta você pensar, é difícil, eu não sei. Não, você tem que sentar, mesmo que seja difícil, né? Tem que sentar para fazer, porque senão não aprende. Tem que tirar um tempinho para produzir, viu? Que aprende. Não faz nem medo não aprender. Se você parar e fazer, você aprende. Faz, alguns podem ter preguiça, não ter tempo. É um pouquinho. É porque assim, tem que ler sobre o tema, porque senão não vai conseguir saber o que colocar. Primeiro faz a leitura, esquematiza, depois coloca em prática. Segundo Thomas Hobbes, vírgula. O Hobbes, depois do Hobbes. Eita, gente, agora o pior é a estrutura sintática. É geral, assim, o que os alunos mais erram. Né? Ó, eu tive 960 no Enem, 980, e você imagina por que não foi 1000? Só por conta disso aqui. Porque o Enem só admite 2 erros, né? Se tiver um terceiro, aí não pode mais ser 1000. Se fosse 4 ou 5, já teria tido, eu acho muito pouco, né? Aí tem redações nota 1000, que eu tenho uma redação nota 1000, que eu sempre mostro ela em meu curso. Ela teve 9 erros, né? E foi 1000. Porque esse aluno teve muita sorte, né? Passou despercebido pelo corretor. Tem erro de vírgula, tem erro de crase. Na linha 1, a Constituição Federal, ele coloca de 1998, ao invés de 88. E aí foi tudo despercebido pelo corretor no dia, né? Tirou 1000, com 9 erros na redação. Sendo que só admite 2. É 2 desvio e uma falha na estrutura sintática. Estava desatento que só, né? Nesse dia aí. Segundo Thomas Hobbes, vírgula, filósofo inglês, o Estado é com E maiúsculo quando se referir à nação, tá? Tira esse Ezinho e coloca o E maiúsculo. Não esqueçam, gente. O Estado tem o dever de garantir o bem de todos, certo? Mas não está garantindo, né? Então, o repertório está correto, falou da negligência, ó, viu, gente? É assim mesmo. Falou da negligência do governo, só apresentou no tópico frasal, pronto. Agora, o repertório combinou com a negligência, né? Pronto. Agora eu vou fazer o uso produtivo desse repertório. Tenho que provar para o corretor que o governo é culpado com um determinado tema. No entanto, por conta da falta de orientação governamental, poderia ser realizada campanhas como palestras gratuitas para debater o perigo que a automedicação ocasiona à saúde. Tem crase.
tá? Ocasionar que a saúde. Tem um A escondido e outro A que está aí. Pronto, então ele apresentou a causa aí, né? O governo foi culpado porque não tá colocando, não está transmitindo orientação. Né? A mídia está aí, tem vários, né, bem acessível, muita aceitação popular, mas não está tendo palestra que alerte. Então, é uma causa. Cadê? Agora, em vez de vírgula em saúde, vamos colocar um ponto e colocar o outro período pela consequência, que fica mais fácil para o corretor identificar. Ó, tudo isso aí, a troca de vírgula por ponto, é penalizado na competência 1. Porque o ponto, gente, facilita para o corretor identificar os elementos da estrutura. Quando ele vê um ponto, ele já vê que você encerrou o período para começar o outro. Então, já termina um elemento da estrutura para outro, e ele já vai identificando, do jeito que a gente está fazendo aqui. Por conta da falta de conhecimento, vírgula, vários se automedica, vírgula, várias pessoas, né? Ó, gente, a falta de um terminho desse gera um erro chamado quebra de paralelismo sintático, é o nome do erro. Tanto no concurso como no Enem recebe o mesmo nome. E é penalizado no Enem na competência 1. No concurso é no critério que se referia à estrutura sintática. Penaliza de toda forma. Então, vocês têm que ir lendo e têm que ver. Não pode faltar um O, nem um A, nem nenhuma palavra, porque compromete o sentido. Ó, vocês podem ver que quando eu disse várias se automedica, a gente já percebe logo, né? Que falta um termo. Aí, ó, colocando várias pessoas. Poderia ser vários indivíduos, viu? Tem um M, tá? Várias pessoas, é no plural, tem que concordar. Ó. A falta desse M gera um erro chamado concordância, tá? Tem um erro aí de concordância. Coloca um M aí. Pronto. Agora é a marca de autoria. Por isso é preciso pensar. Eita, tem que ver se tu não colocou a mesma na introdução. Se na introdução for a mesma, tem que mudar, tá bom? Confere lá se foi outra ou foi essa. Tá igual. Tem que mudar. Pode ser logo, é necessária a mudança desse quadro caótico. Logo, vírgula. É necessária a mudança desse quadro. Pronto. Pode passar para outro. Ó, gente, concurso caixa, eu não vi o edital ainda, mas só em saber que é, né, da banca, creio eu que é para ser mais ou menos assim mesmo, tá bom? Então, aprendendo essa estrutura, várias bancas adotam essa estrutura aqui. Pronto, gente, vamos ver outra. Outra introdução com desenvolvimento. Segundo Epicure, filósofo grego, o ser humano vive em busca do prazer. Repertório. Nesta perspectiva está o consumo e a satisfação que ele proporciona. Repertório. Né? Pelo que eu vi aí, é um repertório coringa, né? Pode usar? Pode, desde que tenha relação com o tema. Então, o repertório até proporciona.
No Brasil, vírgula. Ó, sempre que vocês colocarem o advérbio de lugar, curto ou longo, tem vírgula. No Brasil, no cenário atual, tá? Com a facilitação de crédito e aumento da classe média, vírgula, depois de média, vírgula. A motivação de Epicure foi potencializada. Ó, gente, ó, que bom, aí ficou o uso produtivo do repertório. Ó, vocês podem notar que o repertório ele não pode ficar aí largado, né? Então, agora ela está trazendo de novo ele para mostrar o tema. A motivação de Epicure, né, em dizer que o ser humano vive, né, em busca do prazer. Então, se comprar demais, né, proporciona prazer, né? Foi potencializada, porém com a ausência da educação financeira. Né? Então, a pessoa só comprou, não sabe as consequências, né? Da educação financeira, vírgula. Então, a tese 1 dela, ou dele, foi a falta de educação financeira. E a 2 foi por consequência. Quando diz o que causa, o que gera, é uma tese de consequência. Dívidas e comprometimento do orçamento familiar. Esse com está sobrando aí. Ó, se fosse lá mesmo, a gente vê que é erro de digitação. Seria excesso de elemento. Então, você é penalizado por excesso de elemento. No critério sintático, gente, também. Pronto. Tese 1, falta de educação financeira, né? E a consequência compromete o orçamento familiar. Então, vamos ver o desenvolvimento. Ela colocou o arremate também. Dessa forma, vírgula. Colocar aí a vírgula. E o é necessário, um erro aí de acentuação, e necessário, é necessário. É necessário que atendem, e instruam-se. Coloca que haja, apaga, atendem, coloca assim, é necessário que haja, do verbo haver, com H, que haja instrução, apaga esse instruam, que haja instrução sobre o consumo do brasileiro. Instrução sobre o consumo do brasileiro. Pronto. Então, a gente pode ver que nessa introdução teve o repertório, teve o tema, né? Teve as duas teses e teve o arremate. Então, nunca esqueci a tese 1 para ver se retomou. Ausência de educação financeira. Em primeira análise, com a facilitação de crédito e aumento da classe média, ocorre um aumento em compras parcelada, faltou um S. A falta desse S gera um errinho de concordância, gente, ponto no critério da estrutura sintática, que no Enem é competência 1. Em compras parceladas, acho que ao invés de sem crediário, é em crediário, ficou contraditório. Depois dessa atividade, vocês já vão treinar na folha de redação mesmo, tá? Essa primeira parte, assim, digitada, às vezes o aluno erra mais ainda fazendo assim do que na folha de redação. Em crediário e cartão de crédito. Se for créditos, tinha que ser cartões. Então, ou tu coloca cartões ou só tira o S, que tem um erro de concordância aí. E cartão de crédito. Sendo que compras parceladas. O tópico frasal não precisa ser muito grande, não, gente. O tópico frasal só precisa ser uma linha.
Ó, em uma primeira análise, com a facilitação de crédito e aumento da classe média, ocorre um aumento em compras parceladas, em crediário e cartão de crédito. Podia deixar só até crédito. Agora, esse resto que ela colocou aí, ou ele, vai servir para o embasamento, só porque está sobrando aí, ó, é uma questão aí de organização. Coloca um ponto aí depois de crédito. Depois a gente vai trazer o resto, a gente vai já trazer o restante. De acordo com a crise de 1929, ó, esse repertório é bom. Né? Quem estudou aí a história, né, sabe que houve um colapso, né, nessa época, aumentou muito o desemprego. Olha, esse repertório aí, ele é para o período histórico. Ele dá para ser usado no tema depressão. Os fazendeiros que perderam da noite para o dia, ficaram na falência, adoeceram, muitos se suicidaram. Houve aumento do desemprego, miséria. Então, dá para ser usado em vários temas, gente, esse repertório aí. É muito, gostei do repertório. Bom, cadê? Com a crise de 1929 na Bolsa de Nova York, né, a Bolsa de Valores, né, de Nova York, aconteceu um colapso, né, um enfraquecimento, pois a população recebeu muito crédito do governo, das empresas, e não soube lidar com a oferta de crédito. Repertório. Agora, o embasamento. Cadê? Essa mentalidade retrógrada da época da crise ainda continua. Faltou um conectivo, viu, gente? Então, a falta desses conectivos vai fazendo você perder ponto. No Enem, é na competência 4. Nos concursos, é no critério da coesão, mas é a mesma coisa no tocante, é os mesmos conectivos, dependendo da classificação. Então, ó, pois a população, faltou aqui um conectivo ou de causa, tá? Ou de causa, ou de explicação. Pois a população, coloca um pois aí na linha 6. Pois, minúsculo mesmo, o P minúsculo. Pois a população ainda não sabe lidar com dinheiro no país. Espera aí. Ó, ela só disse, espera aí, que a população não sabe lidar com o dinheiro. Sim, isso nós sabemos. Por que não sabe lidar? Tem que explicar. Cadê? Tira esse sendo que. Deixa eu ver, do sendo que. Poxa, peraí. Devido ao aumento da inflamação. Gente, aqui era inflação. Com certeza. Lá na linha 3, conserta inflamação e coloca inflação, que é a alta de preços. Inflação. Peraí, deixa eu ver bem aqui como é que a gente faz. Pode tirar o do sendo que até inflação e coloca depois de país. Depois de país. Do sendo que até país. Viu, gente? O tópico frasal curto. Uma linha e meia, estourando 2 linhas. Você, no tópico frasal, você só vai apresentar a tese. Não precisa falar o porquê, nem nada nela no tópico frasal, não, tá? Ó, do sendo que até inflação. Sendo que até inflação. Tu vai recortar daí e colocar no embasamento, que ficou sobrando essa informação aí. Do sendo que. Tira e vai colocar depois de país. Vou ver aqui se vai encaixar. Espera aí.
da época da crise ainda continua, pois a população ainda não sabe lidar com dinheiro no país. Vírgula, depois de país. Gente, se a gente fosse deixar do jeito que está aí, gerava uma falha chamada truncamento, que só, o Enem só admite uma desse tipo. Não pode ter duas, não. Se o participante tiver tirado 1.000, tiver errado duas, aí já perde 40 pontos, entendeu? Que é quando você separa vírgula por ponto. Sendo que compras parceladas, sendo que coloco o em compras parceladas. Depois do que, não, pode deixar o que, pode colocar o que, só coloca em depois do que, sendo que em, tirar vírgula, sendo que em compras parceladas os juros são altos devido ao aumento da inflação. Essa mentalidade retrógrada da época da crise ainda continua, pois a população ainda não sabe lidar com dinheiro no país, sendo que em compras sendo que em compras parceladas os juros são altos. Esse desenvolvimento tem que arrumar mais e não vai dar tempo. Tem mais coisa aí para arrumar, não vai dar tempo, não. Lembra que nós vamos continuar ele na próxima aula. Pode encerrar a gravação.